As Bíblias. Essa noite especial nós vamos, após a mensagem, participar da ceia do Senhor. Mas antes então de nós fazermos a menção à obra de Jesus na cruz e os seus efeitos sobre a nossa vida por meio da ceia do Senhor, nós vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 15, e vamos ler inicialmente os versículos 13 e 14. Hoje o tema que eu quero trabalhar com os amados é ressurreição, tendo em vista que hoje é o domingo de Páscoa, nada mais propício do que pensarmos sobre esse tema, ressurreição, evidências do fundamento da fé cristã. Ressurreição, evidências do fundamento da fé cristã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 13 e 14. Amém? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Vamos orar? Vamos pedir a graça do Senhor sobre a nossa vida? Peça para que Deus abra seu entendimento nesse momento. Enquanto eu estiver orando, quero orar por mim, quero orar por você, mas eu quero que você aí no seu coração peça para o Senhor nesta noite falar com você. Peça para Deus abrir seu coração, abrir sua mente, derramar sobre você uma palavra especial. Pai, muito obrigado. Obrigado porque estamos diante da Tua palavra. Obrigado porque estamos aqui reunidos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade de juntos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, exaltar o Senhor. Isso é tão maravilhoso. Ah, Pai, agora quando vamos meditar na Tua palavra, a Santa Escritura, Senhor, fala ao nosso coração, traga-nos, ó Deus, uma palavra que seja fortalecedora, esclarecedora, edificante. Abençoa a minha vida, ó Deus, como aquele que agora tem essa responsabilidade tremenda, ó Deus, pesada, nobre, de transmitir a palavra do Senhor. Dar-me entendimento, sabedoria, fluência no pensamento e nas palavras. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Meus queridos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus é algo tão importante para a nossa fé cristã, que tudo o que nós cremos, todas as nossas convicções dependem deste acontecimento, a ressurreição de Jesus Cristo. Os ensinos de Jesus, a doutrina de Jesus, elas estão inseparadas desse fato, ou desse tema, a ressurreição de Jesus. De maneira que o próprio apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui no versículo 14, o texto que lemos inicialmente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. Então o que a Bíblia está dizendo é: tudo que nós cremos, tudo que nós pregamos, tudo que nós inclusive vivemos, não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma razão, se Cristo não tiver ressuscitado. Então vejam, o fundamento da fé cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. E há um filme interessante, um filme hollywoodiano, protagonizado pelo ator Antônio Bandeiras, onde ele naquela obra de ficção, ele é um ex-agente secreto, um agente especial,
e que está a serviço do Vaticano. E ele então é convocado para uma missão, porque no filme, uma arqueóloga muito importante descobre lá em Jerusalém uma ossada em que as características da morte daquela pessoa cujos ossos são encontrados apontam para o fato de que talvez aqueles ossos sejam de Jesus. Mas antes de que esse fato, essa descoberta fosse publicitada, o Vaticano toma então conhecimento e envia esse agente especial para averiguar o fato. E aí então a trama do filme se desenvolve da seguinte forma: a cristandade entra em ebulição, porque eles começam então a fazer o seguinte raciocínio, eles começam então a imaginar a seguinte situação: e se de fato aquele corpo, aqueles restos mortais, aquela ossada apontar e confirmar que é Jesus? Então, toda a história da igreja, tudo que a igreja pregou, tudo que a igreja vive, tudo que a igreja faz, perderá completamente o sentido e a igreja cristã perderá a sua razão. Então veja que até na dramaturgia, essa questão, ela foi retratada. Ou seja, sem ressurreição não há fé cristã. Por isso, irmãos, que a ressurreição, ela é tão importante, tão cara para a nossa fé. Porque é curioso a gente imaginar que a ressurreição de Jesus, ela é aquilo que torna a nossa fé totalmente diferente das outras fés. A religião cristã é a única que depende de um fato comprovado para que ela tenha a sua validade. Porque veja, algumas religiões elas estão fundamentadas em mitos não comprováveis, ou seja, que não requer uma comprovação. Algumas religiões estão firmadas sob filosofias questionáveis. Outras religiões estão firmadas em homens que morreram e não deram nenhum sinal verdadeiramente robusto de que eles tenham uma representação divina na terra. Mas a religião cristã, irmãos, ela é totalmente diferente. Ela está fundamentada sobre um fato histórico que precisa ser comprovado. A fé cristã, ela não está fundamentada sobre um mito, sobre uma filosofia, sobre um homem. Não, ela está fundamentada sobre um fato que historicamente pode e deve ser comprovado. E aqui eu lanço mão da fala de um estudioso chamado Wilbur Smith. Curiosamente, estava pesquisando, ele morre no ano que eu nasci, 1976. Então é um teólogo, um apologeta. Apologeta é aquele que trabalha em defesa da fé cristã, desconstruindo os pensamentos, filosofias que tentam combater a fé cristã. Então ele diz o seguinte, Wilbur Smith, ele disse: o significado da ressurreição é uma questão teológica. Ou seja, o significado da ressurreição é uma questão teológica. Mas o fato da ressurreição é uma questão histórica. É possível que a natureza do corpo ressurreto de Jesus seja um mistério. Mas o fato de que o corpo desapareceu do túmulo é uma questão a se decidir com base em provas históricas. E é óbvio que ao longo da história, irmãos, vários estudiosos, várias pessoas se debruçaram sobre essa tarefa de buscar as evidências que realmente comprovem que Jesus ressuscitou.
E a conclusão que todos eles chegam existe com fartura elementos históricos, historiográficos, elementos psicológicos, sociológicos, que trazem para nós essa certeza e convicção. O Cristo que morreu também ressuscitou. Portanto, a nossa fé não é vã, porque ela está firmada sobre um fato histórico que é inquestionável. E hoje, então, eu gostaria de trabalhar com os amados alguns argumentos que podem ser usados a favor da veracidade da ressurreição. Quero trabalhar com vocês alguns argumentos. Quando os jovens, alguns chegaram ali, eu disse para eles: eu quero que vocês prestem atenção na palavra de hoje, ela é muito importante para vocês, porque ela ajuda os seus pensamentos, ajuda a sua fé, a saber lidar com os ataques que diariamente nós cristãos sofremos, como que questionando a nossa fé, como que apresentando-a como fruto de um coração ingênuo, de uma mente ingênua, ignorante, como que tentando mostrar que a fé cristã não tem nenhum fundamento lógico, não tem nenhuma razão. Não, irmãos, a nossa fé está fundamentada sobre a ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é um fato comprovado. O primeiro argumento a favor da veracidade da ressurreição de Jesus, irmãos, é o exato testemunho de Jesus sobre a sua ressurreição. É a exatidão com que Jesus profetizou, falou sobre a sua própria ressurreição. Porque Jesus sempre predisse a sua morte, acrescentando a essa informação a informação de que ele seria ressuscitado no terceiro dia. Então veja, uma coisa é você predizer que você vai morrer. Qualquer um de nós podemos fazer isso, não é verdade? Então Jesus, ele predisse que iria morrer, mas o que há de ser destacado é o fato de que ele não somente dizia que iria morrer, mas ele afirmava de forma clara que ele haveria de ressuscitar. E aí, irmãos, essa afirmação de Jesus também não fica no campo da falta de clareza e exatidão, não. Ele vai ser claro, dizendo que ressuscitaria ao terceiro dia. Qual a possibilidade ou a probabilidade de alguém prever a sua morte e acertar com exatidão o dia em que ele seria ressuscitado? Qual a probabilidade? Aliás, se hoje aqui alguém dentre nós disser assim: olha, eu vou morrer tal dia, e 5 dias depois, fiquem atentos, eu vou ressuscitar. O que nós vamos fazer com esse sujeito? Chama o médico, vamos internar, entendeu? Esse sujeito não está bom da cabeça. Esse sujeito está tendo alucinações, delírios. Não está bom. Mas aí veja, Jesus, ele falou sobre a sua ressurreição de forma clara. Ele fala em particular com os discípulos. Por exemplo, Mateus, Gustavo vai ajudar a gente, Mateus 16, versículo 21. Diz o texto: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus está aqui fazendo essa predição de maneira privada com os discípulos. Aí alguém poderia dizer: bom, mas veja, Jesus só falou isso num ambiente privado, fechado.
É óbvio que os discípulos poderiam então manipular essa informação. Quem disse que Jesus de fato predisse que iria morrer e ressuscitaria ao terceiro dia? Será isso uma invenção dos discípulos? Mas veja, os evangelhos vão dizer que Jesus não disse isso somente no ambiente privado. Jesus também vai falar sobre isso de maneira aberta e pública. João, capítulo 2, versículo 18 a 22, diz assim, João 2, 18 a 22, então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu, destruam esse templo, apontando para o templo de Jerusalém, e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então observe, meus queridos, Jesus, ele não somente fala no ambiente privado com os discípulos, mas ele também fala de maneira aberta e pública sobre a sua morte e a sua ressurreição, com a exatidão de que aconteceria ao terceiro dia. Então, essa é uma das evidências a favor da ressurreição de Jesus. O fato dele ter predito a sua morte, mas sobretudo o fato dele ter dito que ressuscitaria e com a exatidão de que ressuscitaria ao terceiro dia, tal qual aconteceu. O segundo argumento em favor da ressurreição de Jesus, irmãos, é a autenticidade da morte de Jesus. A autenticidade da morte de Jesus. Porque ao longo da história, irmãos, surgiram pessoas defendendo o que foi chamado de teoria do desmaio. Porque a ideia de alguém morrer e ressuscitar é tão absurda que as pessoas, então, diante dessa impossibilidade humana, passaram então a considerar que talvez Jesus não tenha morrido de fato. Talvez Jesus tenha sofrido um profundo desmaio. E depois de 3 dias, então, ele recobra desse estado de desmaio. Veja, irmãos, que essa teoria do desmaio não vai encontrar muito subsídio na narrativa dos evangelhos. Porque veja, nos evangelhos há um relato de que um dos soldados, ele perfura um dos lados de Jesus, na altura do tórax, com uma lança, para se certificar de que Jesus realmente estava morto. Veja, a Bíblia diz assim, João 19, versículo 32 e 34. Vieram então os soldados, porque veja, quando Jesus está pregado na cruz, do lado direito e esquerdo, tem também outros 2 que estão sendo penalizados, pena de morte na cruz. E naquele momento, irmãos, o céu se fecha. Há uma escuridão, uma tempestade começa a cair. As pessoas então, diante daquele fenômeno, as pessoas começam a ir embora. E então o soldado, entendendo que não poderia ficar ali para proteger a sua própria vida, ele então vai tomar essa medida de certificar-se de que Jesus realmente estava morto, tal qual os 2 bandidos crucificados ao seu lado. Por quê? Porque, irmãos, a lei romana dizia que se um soldado, durante o seu expediente, permitisse que um bandido ou um condenado saísse da cruz vivo, isso poderia acontecer, seus comparsas poderiam ir lá tirá-lo da cruz,
e tirá-lo daquela condição de morte, aquele soldado pagaria com a própria vida. Então, para o soldado, era uma questão de vida e morte, certificar-se de que aqueles que estão sendo crucificados realmente estavam mortos. Por isso que diz João capítulo 19, versículo 32 a 34. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Por que quebraram a perna? Porque a crucificação, irmãos, na verdade, a pessoa não morria por conta dos cravos pregados nos pés e nas mãos, a pessoa morria, na verdade, asfixiada. Quando as pernas não aguentavam mais o peso do corpo, cedia, então o tronco era comprimido, a pessoa não conseguia mais respirar, então ela morria asfixiada. Por isso eles quebraram as pernas, soldados. Mas havia uma profecia no Velho Testamento de que nem o osso de Jesus seria quebrado. E essa profecia é cumprida, porque diz o texto de João 19, versículo 33, na continuidade: mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Veja, olham para Jesus, percebe que Jesus já havia morrido. Então, ao invés de quebrar-lhe as pernas, ele perfura com uma lança à altura do tórax, para certificar, garantir de que de fato ele estava morto. E aí, irmãos, a morte de Jesus não é somente confirmada por essa ação dos soldados, mas ela também vai ser oficialmente reconhecida. Porque diz para nós o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39 a 45, o seguinte, que quando o centurião era um soldado de alta patente, era o responsável, era o líder, era o comandante de uma centúria, ou seja, um agrupamento de 100 soldados romanos. Então diz o texto que quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado, e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. E vamos lá para o versículo 43 do Marcos 15, que diz assim: José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Por que ficou surpreso? Porque as pessoas que eram crucificadas, na verdade, às vezes conseguiam resistir durante dias. É quando ele já não aguentava mais. As pernas então tinham cãibras, ou por falta de alimento, hidratação, ele não aguentava mais. Então poderia durar 2, 3 dias. Pilatos então fica admirado, como que Jesus já morreu? Irmãos, aqui a gente percebe, os açoites de Jesus foram tão severos, tão violentos. O castigo que Jesus sofreu antes da crucificação foi algo tão horrendo, que Jesus já havia perdido muito sangue, Jesus já estava com o seu físico muito comprometido, de maneira que ele morre no mesmo dia. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e às 3 horas da tarde ele morreu. Pilatos ficou admirado, e então diz o versículo 44, que Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido, chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Ou seja, aqui, irmãos, é um protocolo que esta autoridade, ou seja, Pilatos, o governador da Judéia, está seguindo. Ele não poderia liberar o corpo de uma pessoa condenada para ser sepultada sem que uma outra autoridade atestasse para ele de que aquele crucificado de fato morreu. E a quem ele invoca esse atestado?
o centurião, que estava presente no momento da crucificação, confirma a Pilatos a morte de Jesus e então libera o corpo para o sepultamento. Observem que o que nós temos nos evangelhos é evidências de que Jesus de fato morreu. A sua morte é autêntica, não houve desmaio, não houve uma fuga. Não, Jesus morreu. Então, esse é o segundo argumento a favor da ressurreição de Jesus. É que a morte de Jesus foi oficialmente atestada por autoridades competentes e responsáveis. O terceiro argumento em favor da veracidade da ressurreição de Jesus, irmãos, é a quantidade e a qualidade dos personagens envolvidos na narrativa do sepultamento e ressurreição de Jesus. Primeiro, a quantidade de personagens historicamente identificáveis e que foram citados pelos evangelistas nos evangelhos. Olha que curioso. Quando alguém quer contar uma mentira, quando alguém quer contar alguma coisa que não é verdadeira, estrategicamente essa pessoa vai ter que fazer uma narrativa sem usar de muitas informações detalhadas. Essas informações precisam ser meio que genéricas, imprecisas. Por exemplo, olha, foi um cara, não vi direito quem era. Foi tal dia, não me lembro exatamente o dia. E eu acho que foi em determinado lugar, também não sei o exato lugar. Você está entendendo? Por quê? Porque é a estratégia para que as pessoas acreditem numa mentira. Não tem como você verificar as testemunhas, porque elas não foram informadas. Não tem como você verificar o dia, porque não foi informado com exatidão. Não tem como averiguar o local, porque também quem conta a narrativa não está informando exatamente onde aconteceu o fato. Mas veja, irmãos, os evangelistas, eles não estão preocupados em contar uma história que posteriormente pudesse ser averiguada, que pudesse ser investigada, de tal maneira que quando eles narram o episódio, as cenas que envolvem a morte, especialmente a ressurreição de Jesus, eles fazem menção de nomes e personagens específicos, com horários específicos, em locais específicos. Por quê? Porque eles não temem que essas pessoas posteriormente fossem questionadas e colocassem então a sua narrativa por terra. Veja, olha que interessante. Diz João 19, versículo 38 a 40. Olha quantos personagens eles envolvem. Diz, depois disso, José de Arimateia, irmãos, era um homem muito bem posicionado econômica e socialmente na região de Jerusalém. Então não é um desconhecido, não é alguém que eles iriam mencionar o nome e ele iria desaparecer. Não, o José de Arimateia é um personagem identificável. E diz que o José de Arimateia pediu a Pilatos. Pilatos, irmãos, é o governador da Judéia, é a maior autoridade política daquele lugar. Eles não temem citar o fato de que Pilatos foi testemunha de todo esse processo de morte e ressurreição de Jesus. Eles não estão preocupados com o fato de que posteriormente alguém poderia levar a Pilatos essa informação de que é uma narrativa de que o Cristo ressuscitou e Pilatos então poderia desmentir. Não, eles não estão preocupados com isso. Sabe por quê? Porque a única preocupação deles é falar o que de fato aconteceu. Eles estão preocupados em falar o que é verdade. E diz o texto, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José, o de Arimateia, era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus.
Veja, mais um indício, esse José de Arimateia era um homem conhecido entre os judeus. E com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Eles colocam outro personagem importante na cena. Nicodemos era um mestre da lei, muito conhecido entre os fariseus, que é citado em João 3, quando ele tem aquele encontro com Jesus. Então veja, quantas pessoas eles colocam na cena da ressurreição e da morte de Jesus. Pessoas que posteriormente poderiam dizer, não tem nada a ver com isso, eu não vi, isso é mentira. Mas eles citam essas pessoas para que elas pudessem ser referências daquilo que eles próprios estão dizendo. Podem perguntar a José de Arimateia, podem perguntar a Pilatos, podem perguntar a Nicodemos, eles são testemunhas do que aconteceu. E veja, irmãos, que não somente a quantidade de pessoas que os evangelistas incluem na cena da ressurreição, morte e ressurreição, mas é curioso também a qualidade do testemunho dos personagens que primeiro testemunharam a ressurreição. A qualidade. Porque veja, sabe quem são os primeiros testemunhas da ressurreição de Jesus? João 20, versículo 1 e 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, da perspectiva do João, quem é a primeira testemunha? Uma mulher, Maria Madalena. Sabe quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi aquela mulher de quem Jesus expulsou demônios, a libertou. Não está na Bíblia, mas a tradição da igreja diz que ela chegou a ser uma prostituta, mas que após converter-se abandonou a prática da prostituição. João coloca como a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, presta atenção nisso, essa mulher. Lucas vai dizer o seguinte, Lucas 24, versículo 1 a 3. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres, e aqui, de acordo com Marcos, essas mulheres são Maria Madalena, uma mulher chamada Salomé, e Maria, mãe de Tiago. Diz que elas tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Veja, segundo historiadores, segundo estudiosos, o testemunho de uma mulher nesse contexto histórico, ele não tinha o mesmo peso, e aqui, irmãos, é por razões culturais, os preconceitos da época, o testemunho de uma mulher não tinha o mesmo peso que o testemunho de um homem. Diante de alguns tribunais, o testemunho de uma mulher, inclusive, era invalidado. Então aqui, irmãos, nós nos deparamos com o que a historiografia chama de, para averiguar a autenticidade de uma narrativa, eles chamam de critério do constrangimento. Ou seja, esse critério diz o seguinte: se um relato inclui elementos embaraçosos ou desfavoráveis para quem o escreve, é menos provável que tenha sido inventado. O que esse critério está dizendo é o seguinte: ora, se esses evangelistas tivessem como intenção contar uma falácia, uma mentira acerca da ressurreição de Jesus, ou seja, se eles estão dispostos a mentir sobre algo tão sério que é a ressurreição de Jesus, eles também teriam mentido em algo menor. Ou seja, por que eles colocam como testemunhas da ressurreição mulheres? Se eles têm a intenção de fazer um relato que seja crível, que seja aceitável, então seria mais natural que eles colocassem que os primeiros a verem o túmulo vazio eram homens.
Seria mais crível colocar Pedro viu, João viu, Tiago viu. Mas os evangelistas não estão preocupados em escrever um texto que seja aceitável, crível. Eles estão preocupados em fazer um relato verdadeiro. De maneira então que quando eles vão mencionar as primeiras testemunhas, ele cita mulheres. Por quê? Porque eles não estão preocupados com o fato de que naquele período histórico o testemunho da mulher pudesse ser invalidado. Porque para eles o importante é narrar aquilo que é verdadeiro. Então veja que interessante, irmãos, esse argumento, ele mostra para nós que a quantidade de pessoas envolvidas, a qualidade do testemunho daqueles que presenciaram primeiramente a ressurreição de Jesus, eles servem para nós como mais um elemento que dá esse argumento a favor da veracidade da ressurreição de Jesus. Abro um parênteses aqui para fazer uma brincadeira. Alguns dizem que Deus propositalmente colocou as mulheres para ver a ressurreição primeiro, sabe por quê? Porque ele tinha pressa que a notícia se espalhasse. Entendeu? Então, aí, não, vamos colocar mulheres, né? A notícia vai se espalhar mais rapidamente. Alguns, né, interpretam dessa forma. Fecha o parênteses, tá bom? O quarto argumento em favor da veracidade da ressurreição de Jesus, irmãos, é a segurança do túmulo de Jesus. A segurança do túmulo de Jesus. É de pressupor que ao longo da história, talvez nenhum túmulo de uma personalidade tenha servido ou tenha motivos para ter sido tão bem seguro quanto o túmulo de Jesus, tá? Porque Jesus, irmãos, a Bíblia vai dizer que o túmulo de Jesus foi alvo da preocupação dos líderes judeus. Tá? Primeiro, veja, o túmulo de Jesus era um túmulo que ele era inviolável. Primeiro porque a pedra que fechava o túmulo, irmãos, era algo muito grande e pesado. Diz para nós, Marcos 16, versículo 1 a 4, o seguinte, Marcos 16, 1 a 4, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Irmãos, o túmulo dos dias de Jesus era uma escavação numa encosta rochosa, tá? Então imagine, há uma encosta rochosa, uma escavação, e lá então era depositado o corpo. Para lacrar a porta desse túmulo era colocada uma pedra enorme. Em alguns casos eles colocavam uma segunda pedra para evitar que aquele corpo fosse saqueado, fosse retirado daquele lugar. Os evangelistas, irmãos, veja, não coloca na cena 4 discípulos fortes que pudessem remover a pedra. Coloca aqui mulheres que quando chegam lá a pedra já estava removida. Não era fácil, já estava removida. Veja, o segundo elemento de segurança do túmulo de Jesus é a escolta que tinha sido designada para proteger o túmulo. Porque diz para nós, irmãos, Mateus 27, versículos 62 a 66, que os líderes judeus, por se lembrarem que Jesus tinha dito que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, solicitou à autoridade romana que protegessem o túmulo, porque eles suspeitavam que talvez os discípulos pudessem saquear o corpo e espalhar um boato. E diz assim, Mateus 27, 62 e 66, no outro dia, que era o seguinte ao dar preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor,
lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Armaram o esquema de segurança do sepulcro. E além de deixar um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então veja, o túmulo de Jesus, irmãos, estava devidamente protegido. Alguém que pode então argumentar dizendo o seguinte: mas os soldados romanos dormiram. Agora vamos imaginar a cena. Imaginemos ali esse destacamento a não sei quantos soldados. Vamos imaginar que tenham ali pelo menos 6 soldados romanos muito bem preparados. À noite, esses 6 soldados estão dormindo. E então vem Pedro, Tiago e João, quietinhos. Aí um soldado pula por cima do soldado, pula por cima do outro soldado. Agora nós vamos remover a pedra. João, quieta, João. Não podemos acordar os soldados. Aí eles vão remover aquela pedra imensa. E os soldados estão dormindo. Ninguém acorda. Os 6 estão ali profundamente adormecidos. Aí eles pegam o corpo de Jesus. Um segura na cabeça, outro segura no pé. Pá, pulando o corpo. Os soldados. Pá, Tiago, fica de olho. E sai com o corpo de Jesus. E eles então conseguem espalhar o boato: Jesus ressuscitou. Então, meus queridos, essa inviolabilidade do túmulo de Jesus atesta para o fato de que Jesus só saiu daquele túmulo porque algo sobrenatural aconteceu. Jesus só saiu daquele túmulo porque ele de fato ressuscitou. Foram forças sobrenaturais que removeu aquela pedra. E os soldados então já não estavam sequer ali, porque já não tinha mais corpo a guardar, irmãos. Quando chegam as mulheres levando as especiarias. Então esse é um argumento, irmãos, que nos ajuda a ter essa convicção. Cremos num Cristo ressurreto. Cremos num Cristo ressurreto. O 5º argumento em favor da ressurreição de Jesus, meus queridos, é a reação imediata dos discípulos. A reação imediata dos discípulos. Primeiro é a reação racional. Porque, irmãos, a reação racional dos discípulos é uma reação absolutamente natural, que é da incredulidade. Quando as mulheres chegam para dizer a eles que Jesus não estava no túmulo e que então ele tinha ressuscitado, se ele estivesse escrevendo, irmãos, uma história que era só um mito, uma lenda, uma narrativa só para que as pessoas pudessem crer, eles colocariam nessa narrativa a seguinte informação: que eles, de imediato, eles creram na ressurreição de Jesus. Não é verdade? Mas não é assim. Marcos 16, versículo 9 a 14, diz que quando Jesus ressuscitou, Marcos 16, verso 9 a 14. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do 1º dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o texto diz que eles não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também neles eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto.
Então veja, irmãos, se eles tivessem a intenção de narrar uma lenda, algo que fosse crível, alguma coisa assim que fosse falaciosa, eles não colocariam esse elemento, a incredulidade, como a reação imediata. Eles chegam a dizer: nós não acreditamos, nós não cremos. Jesus apareceu para nós, só então nós começamos a crer. E eles incluem que o próprio Jesus os adverte, dizendo que eles tinham um coração duro, incrédulos. Mas, irmãos, não só a reação imediata, racional, que foi da incredulidade, mas também a reação emocional. Depois que eles são convencidos de que Jesus de fato havia ressuscitado, a reação emocional dos discípulos e da igreja de Jesus serve como evidência, irmãos, de que a ressurreição de Jesus, ela é verdadeira, é verídica. Porque veja, todos os discípulos de Jesus, segundo a tradição, eles foram mortos por não abrirem mão, por não negarem a sua fé. Há relatos, Tiago, ele foi morto à espada, relato bíblico. O João, a história diz que ele vai morrer exilado na ilha de Patmos. A história relata que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Veja, todos esses irmãos, eles morreram em decorrência da sua fé. O que eles ganharam por sustentar essa convicção de que Jesus havia ressuscitado? O que eles ganharam com isso? Eles ganharam alguma notoriedade? Eles ganharam algum privilégio político? Eles ganharam algum status social? Eles ganharam algum bem? Eles ganharam dinheiro? Eles tiveram algum benefício na terra? Não, irmãos. O fato desses homens terem sustentado a convicção de que Jesus havia ressuscitado só fez com que eles sofressem prejuízos e danos e, por fim, perder a própria vida. Então, como é que pode um conjunto de homens serem mortos por não negar a fé? E não foi 2 ou 3, não, todos eles, irmãos. Isso é para nós um argumento psicológico que mostra que esses homens de fato estavam convictos, eles viram com seus olhos Cristo ressurreto. Esses homens, irmãos, por exemplo, João foi exilado numa ilha, irmãos. O Pedro, ele foi preso posteriormente, crucificado. O Tiago, morto à espada. Vocês sabem que a tortura é uma técnica usada há muito tempo para que as pessoas revelem aquilo que sabem. Esses homens foram torturados para que eles pudessem então abrir a boca e dizer: chega, é uma mentira a ressurreição de Jesus, chega, tá bom, se é isso que vocês querem ouvir de nós, tudo bem, o corpo de Jesus nós não vimos, nós não presenciamos, isso é uma falácia que nós combinamos, foi um acordo que fizemos de que nós espalharíamos esse boato. Mas mesmo sob a tortura, mesmo sob a ameaça, esses homens, irmãos, mantiveram a verdade. Por quê? Porque eles tinham uma profunda convicção de que os seus olhos tinham presenciado o Cristo que morreu, mas ressuscitou. Então, tanto a reação racional da incredulidade, quanto a reação emocional dos discípulos em se dispor a morrer por Jesus, é uma evidência que atesta a veracidade da ressurreição de Jesus. O sexto argumento em favor da ressurreição de Jesus, irmãos, é o silêncio dos inimigos da fé cristã. É o silêncio. Porque Atos 2, Lucas registra para nós que Pedro estava ali diante de uma multidão pregando sobre Jesus. E nessa pregação, em Atos 2, versículo 31 a 32, é dito o seguinte: prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição, que Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Sabe para quantas pessoas aproximadamente Pedro está falando isso?
para uma multidão, irmãos, de mais de 3.000 pessoas. Eu falo mais porque depois do sermão 3.000 pessoas se converteram. Então vamos imaginar aqui que há uma multidão de 5.000 judeus, estrangeiros que também ali estavam, ouvindo essa pregação. Jesus ressuscitou. Irmãos, não há relato de que no meio daquela multidão essa afirmação foi refutada, foi questionada. Não! Pelo contrário, esses homens então perguntam: o que nós temos que fazer para ser salvos? Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados. E 3.000 pessoas naquele dia entregaram a vida para Jesus. Os inimigos da fé cristã não tiveram condições de refutar uma afirmação de um homem no meio de uma multidão. Sabe por quê? Porque não tinham como provar. Acerca disso, irmãos, é interessante que quando chega lá em Atos 25, versículo 7, diz para nós que quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então chegaram judeus, começaram a acusar Paulo de que aquilo que ele pregava era uma grande falácia, era uma mentira. E o que ele pregava? Diz o versículo 19 de Atos 25: pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Qual era a pregação do Paulo? O Cristo que foi morto e reviveu. E diz para nós, o versículo 7, que aqueles judeus, embora dissessem que o que Paulo era mentira, eles não tinham como provar. Paulo tinha as evidências de que Cristo havia ressuscitado, mas os inimigos da fé não tinham nenhuma para dizer: isso é uma falácia, isso é uma mentira. Então o silêncio, irmãos, dos inimigos da igreja é uma prova confiável da ressurreição de Jesus. Por exemplo, o próprio Império Romano, irmãos, que durante séculos perseguiu a igreja se tornou um problema para os propósitos ideológicos do império. A fé cristã, ela era contrária aos ideais do império. O que bastava para o império então acabar com a fé cristã? Era simplesmente provar de forma documental, de forma clara, de que aquela narrativa era falaciosa. Então eles acusaram os cristãos de várias coisas. Acusaram os cristãos de terem incendiado Roma, e acusaram os cristãos de serem incrédulos, mas não puderam acusar o fato de que os cristãos pregavam uma verdade que era irrefutável. Irrefutável. Então o silêncio dos inimigos da igreja é um dos argumentos a favor da ressurreição de Jesus. E por último, para a gente encerrar, o último argumento é que nos ajuda a ter essa convicção do Jesus ressurreto. É a força da igreja mesmo sob perseguição. Diz Atos, versículo 3... capítulo 1, Atos 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Olha que importante, irmãos. Algumas pessoas às vezes pensam que a fé é algo que não precisa de fundamento, mas Jesus próprio, ao se apresentar aos seus discípulos após a sua ressurreição, diz que ele apresenta provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Citando um renomado erudito cristão, ele disse: assim como a igreja é santa demais para estar alicerçada sobre a corrupção, da mesma forma, ela é real demais para estar alicerçada sobre um mito. Irmãos, nós sabemos, a igreja foi duramente perseguida. Pessoas perderam seus bens, pessoas tiveram que deixar as suas casas, pessoas perderam suas famílias, pessoas foram levadas em locais públicos, mortas das formas mais terríveis. Sabe por quê? Porque elas não negavam a sua fé em Jesus.
porque elas tinham uma plena e profunda convicção de que o Cristo que elas adoravam e serviam era o Cristo ressurreto, e elas não tinham nenhuma dúvida disso. Não tinham nenhuma dúvida disso, por isso elas não titubearam. Portanto, meus queridos, quando a gente olha para essa quantidade de cristãos que se tornaram milhares e milhões, mesmo sob tremenda perseguição, a gente consegue ver nesse movimento uma evidência de que aquilo que os discípulos narraram era verdadeiro. Jesus tinha morrido, mas Jesus havia ressuscitado, e eu concluo essa palavra dizendo: por isso que Paulo, então, conforme o texto que lemos inicialmente, disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa fé. Mas vamos pensar o contrário: porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã, a nossa fé é verdadeira, ela está firmada sobre um fato, que embora questionado, ele tem grandes e poderosas evidências a seu favor. Amém? Vamos adorar o nosso Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero então celebrar a ceia do Senhor junto com você, nesse momento final do nosso culto,